O que Vossa Excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva resolveu agora, além de querer comprar o voto com 60 milhões de cada deputado que retirar o nome da CPMI, ele também agora está dando cargos do segundo escalão. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui não é nem para esse sujeito, que é um desgoverno completo. Eu quero perguntar para o senhor Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, o porquê ainda não foi pautado a CPMI, se nós já temos as assinaturas suficientes. E nós queremos a verdade. Nós queremos, de uma vez por todas, a verdade e acabar com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil. O nosso país não é chiqueiro de porco para ser comandado por um imundo que não respeita nem a família e nem a lei. Nós estamos cansados disso. Esse cidadão que chegou à presidência da República, sabe-se Deus como, resolveu meter o pitaco no SUS, resolveu comprar deputados para tirar o nome da CPMI. Mas eu garanto e deixo esse recado ao senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva: nós somos a pedra que vai estar no seu sapato todos os dias. Nós queremos que a verdade venha à tona e estamos perplexos assistindo um movimento desse desgoverno que, primeiro, oferece dinheiro, oferece 60 milhões para cada deputado aí que retirar sua assinatura, e agora oferece cargos de segundo escalão para que deputados que já assinaram retirem sua assinatura. Alguns já retiraram, mas muitos mais assinaram depois. Esse governo não tem base e esse governo está se pelando de medo da CPMI, que foi de iniciativa do meu colega, amigo, o deputado André Fernandes, que está aqui presente. Parabéns a todos que assinaram, todos que têm coragem e que lutam pela verdade nesse país. Agora nós estamos assistindo pessoas sendo liberadas da prisão, do presídio, com tornozeleira, com restrições a usar as redes, sem acesso a passaporte e muito mais. Enquanto pessoas como Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, está liberado e pode usar as redes sociais, tem direito a tudo, não tem restrição. Que tipo de justiça é essa? Sobre a ação, sobre a investida do governo federal para pressionar, chantagear os parlamentares a retirarem as suas assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Primeiro, foi falado abertamente que esses novos parlamentares que assinaram a CPMI do 8 de janeiro não teriam as suas emendas parlamentares liberadas, emendas essas no valor de pelo menos 13 milhões de reais. Após isso, veio Globo News, Rede Record e todos os jornais e veículos de imprensa e dizem abertamente: governo federal começa a negociar cargos de segundo e terceiro escalão para que deputados retirem as suas assinaturas. Hoje, pasmem senhores, hoje começou a sair Revista Oeste, Antagonista e todos os outros veículos de imprensa dizendo: governo Lula já começou a distribuir cargos em troca dos parlamentares que retirarem as suas assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Por que essa investida? Senhores, vocês que estão nos assistindo, saibam, é uma queda de braço muito pesada. Muito pesada. Mas até hoje, e eu digo isso com muito orgulho, até hoje o governo conseguiu retirar 4 assinaturas. Protocolamos com 189 deputados federais e 33 senadores. Eles conseguiram retirar 4 assinaturas. Pois bem, senhor presidente e nobres parlamentares, conseguimos adicionar 7 novas assinaturas no nosso pedido de CPMI e mais 2 senadores. Então hoje, atualizando o número, são 192 deputados federais querendo as investigações dos atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro e 35 senadores da República. Pacheco, o que Vossa Excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro? Eu queria fazer a minha manifestação de protesto em relação
a condição do presidente do Congresso Nacional, no caso o senador Rodrigo Pacheco, ele tem que instalar a CPI que trata daqueles atos do dia 8 de janeiro que não foram suficientemente esclarecidos. Hoje, há informações na imprensa, há um trabalho sendo feito, os levantamentos sobre a situação verdadeira, e se sabe que a ABIN, Agência Brasileira de Informações, passou informações, levantou a questão e o governo federal não tomou providências para evitar atos. Tem pessoas que não foram presas e são responsáveis, e tem pessoas presas que são inocentes. Portanto, esclarecer. Por que ter medo do esclarecimento? A população que muitos nos perguntam, né, com relação à CPMI do 8 de janeiro. Por que ela é automática e não foi instalada até agora? Porque a comissão parlamentar de inquérito, mista, no caso, que é a do Congresso Nacional, ela precisa de uma sessão do Congresso Nacional. E ela é vinculada, não é discricionária como na Câmara ou no Senado, em que fica a critério do presidente da casa instalar. No caso da comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro, ela será instalada. Só que ainda não houve uma sessão do Congresso Nacional para leitura desse protocolo de instalação. Mas nesse período em que não há uma sessão do Congresso Nacional, o que está acontecendo? Lula e seu desgoverno está ganhando tempo para subornar deputados para retirarem as assinaturas. Nós temos até agora 192 assinaturas de deputados, 35 de senadores, eram necessárias 171 de deputados e 27 senadores. 4 retiraram até agora, mas nós já conseguimos mais 7. Só que eles não estão dando mole. Eles estão oferecendo 60 milhões do orçamento secreto. E essa semana, como divulgou o Estadão, Lula está abrindo a porteira de cargos à União Brasil e MDB para ganhar aliados e barrar a CPI. Eu não entendo que medo é esse que Lula tem dessa CPMI, deputado Alberto Fraga. O que ele tem a esconder? Uma CPMI que vem para apurar a verdade, para esclarecer fatos, para punir vândalos e absolver inocentes, e ver se o governo federal tem negligência, se foi oportunismo para que aquilo acontecesse e fosse uma cortina de fumaça para todos os malfeitos do seu desgoverno, inclusive a milícia do turismo. Dizer da profunda indignação com a omissão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em relação à instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Senhor presidente, dos atos e da depredação que precisam ser investigados e punidos, e também das injustiças que eu vi com meus próprios olhos e que precisam ser não apenas corrigidas, como os responsáveis culpabilizados. Senhor presidente, eu quero aqui dar os parabéns ao jornal O Estado de São Paulo, que em alguns momentos sofreu de mim críticas e críticas duras por ter mantido um silêncio obsequioso sobre os abusos de autoridade que vem acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora também corroborados por procuradores e subprocuradores do Ministério Público Federal. Quero aqui saudar a jornalista Isabela Alonso Panho, que em uma matéria no Estado de São Paulo desta semana, no dia de hoje, demonstrou cabalmente que denúncias de 8 de janeiro ignoram condutas individuais e têm redação idêntica. E num desvario, senhor presidente, num delírio, diz o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, a este jornal que a jurisprudência admite a narrativa genérica da participação de cada agente. Mas que absurdo! Estão sendo denunciados cidadãos brasileiros com um copia e cola nos presídios da Papuda e da Colmeia.
copia e cola, simplesmente, de denúncias, deputado Osmar Terra e deputado Evair de Mello, que não se admite na legislação penal brasileira. Como muito bem diz aqui na própria matéria a advogada e professora de direito penal Maíra Zapater, toda pessoa tem o direito de saber exatamente qual é o fato que está sendo imputado a ela e qual a classificação jurídica disso, e que, se estamos falando em preservar a democracia e preservar o direito das pessoas, as garantias da Constituição têm de ser preservadas, ainda que isso implique como consequência não conseguir punir. Senhor presidente, abusadores do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade, e é papel desta Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional fazer com que sejam cessados os abusos de autoridade. Se Rodrigo Pacheco está omisso, Arthur Lira não poderá fazer o mesmo. Nós aqui temos a opção de assinarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, e conclamo os colegas parlamentares, pois faltam pouco menos de 50 assinaturas para que cheguemos ao número de 171 e instalemos aqui a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Estranha muito, senhor presidente, que o governo esteja fazendo esse esforço hercúleo para que não saia a CPI, para que não haja apuração dos fatos, que não seja transparente as imagens do que ocorreu dentro dos prédios públicos. Eu, como ministro, vi hordas sindicalistas destruir prédios da esplanada, assisti da minha janela prédios sendo incendiados. Senhor presidente. E no período do presidente Michel Temer. Então eu agora gostaria que as coisas fossem esclarecidas. Assinei a CPMI, quero a apuração dos fatos. Não dá para deixar passar em branco uma situação tão grave, tão séria como essa. Subo essa tribuna hoje para fazer provavelmente o meu discurso mais importante até aqui. Eu gostaria de pedir a renúncia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes que a desgraça seja demais, como foi no governo Dilma. O modelo implantado por Dilma está sendo repetido agora por Haddad. Mas mais que narrativas que os petistas gostam de implementar nessa casa, factoides, eu trouxe fatos, deputado André Fernandes. Segundo o boletim Focus, o IPCA desde a eleição, a projeção para 2023 era de 4,94, agora é de 5,96, uma alta de 21%. A Selic, que se projetava em 11,25, está em 12,75%. O déficit primário, ou seja, o descontrole das contas públicas, piorou em 100%. Saiu de 0,5% do PIB para 1% do PIB. Uma desgraça anunciada. O Ibovespa, a Bolsa de Valores, que reflete a expectativa futura das nossas empresas, já caiu quase 10%. O PIB, que em 2022, que dizem que foi, a herança maldita de Bolsonaro, Bolsonaro entregou um PIB de 2,9% de crescimento. Lula, a expectativa para 2023, caros colegas, é de apenas 0,89%. Uma queda de quase 70% na perspectiva do PIB. Mas vamos falar de emprego. Emprego, o governo Bolsonaro em janeiro de 2022 criou 167 mil empregos. Fernando Haddad já conseguiu diminuir isso a mais de 50%. Em janeiro deste ano foram criados apenas 83 mil empregos nesse país com carteira assinada. Índice de confiança do consumidor, do empresariado, de confiança de serviço, todos caindo a níveis de pandemia. Ou seja, Fernando Haddad, se você gosta do seu país, renuncie. O senhor é um incompetente, disse que colou para passar numa prova, não tem capacidade de gerenciar a economia do nosso país. E como cereja do bolo, mas não menos importante, quem criticava o preço da gasolina, agora entrega uma alta de quase 10% na bomba. Renuncie, Haddad, antes que seja tarde demais e a miséria se espalhe pelo nosso país. Tenha um pouco de honra e renuncie.
estamos aqui com outro assunto hoje em voga, que é uma portaria 230, do dia 7 de março, do Ministério da Saúde. Uma portaria que vai ser utilizada, ou pretende ser utilizada, de forma transversal, para conseguir burlar algo que, nesse Congresso, a esquerda já sabe que não tem maioria para aprovar. É a questão da ideologia de gênero, querem doutrinar nossas crianças e agora, não satisfeitos em usar as escolas, deputada Coronel Fernanda, querem usar o SUS. O SUS para doutrinar a criança, o SUS para impor uma ideologia que é nefasta, que não tem nada de ciência. Mas a deputada Cristonieto já conseguiu apoio e nós vamos conseguir votar aqui o PDL 70, que vai sustar essa portaria, porque nós não vamos permitir que o SUS seja usado para doutrinar crianças, servidores públicos, quando no Legislativo a esquerda não tem maioria para aprovar essas medidas. Vamos continuar lutando. É possível preservar o Estado democrático de direito, violando o próprio Estado de direito? Não posso me calar mais uma vez e chamar a atenção para a evidente violação do Estado de Direito que tem sido emanado do Supremo Tribunal Federal. Concretamente, o que trago aqui para essa Casa do Povo, matéria do Estadão de ontem como exemplo, denúncias do dia 8 de janeiro ignoram condutas individuais, têm textos idênticos e põem garantias em risco. Vou além, senhoras e senhores deputados. O UOL nos traz a entrevista de 6 motoristas de ônibus que tiveram seus veículos apreendidos e abre aspas, só fui fazer um trabalho, diz motorista de ônibus apreendido no dia 8 de janeiro. Na quinta-feira passada, o senhor ministro Alexandre de Moraes pronunciou a seguinte frase no plenário do Supremo: aquele que pratica crime mais leve terá sanção mais leve, aquele que praticou o crime mais grave terá sanção mais grave, e aquele que não praticou, eventualmente o nome constou e não houver provas disso, será imediatamente solto e absolvido. É um absurdo, é um evidente abuso que está acontecendo em nosso país, e parcela considerável da imprensa se cala diante dos abusos cometidos por parcela considerável do Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda temos a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, enquanto nesse exato momento o estado do Rio Grande do Norte passou uma madrugada terrível e tem sido atacado por criminosos contumazes que teimam em violar o Estado de Direito. É preciso ficar claro que essa Casa do Povo deve estar atenta aos abusos cometidos pelo Poder Judiciário. Não tem nenhum receio em dizer. É preciso individualizar, particularizar condutas para só após responsabilizar as pessoas. E isso não tem acontecido. O terror, o crime organizado está comandando o nosso estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, os moradores de dezenas de municípios do estado não dormiram essa madrugada, aterrorizados por atos dessas facções criminosas nos 4 cantos do Rio Grande do Norte. É um absurdo o desgoverno do PT implantado no nosso estado. Basta de cortina de fumaça, basta de criar factoides querendo dizer que estão, sim, garantindo a segurança da população. Mentira! Bens públicos e privados sendo deteriorados pela incompetência do governo. Foram mais de 50 atentados terroristas contra o patrimônio público e privado. Supermercados, lojas, viaturas, postos policiais foram da Justiça do Estado, ônibus, veículos, maquinários públicos incendiados. Atenção, senhores ministros do STF, isso sim é que merece a atenção de vossas excelências. Isso sim é ato terrorista e não os patriotas que vossas excelências deixaram presos de maneira injusta. Por quê? Que em 2 meses deste desgoverno Lula invadiram mais
do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Nós queremos saber. As práticas do MST nós sabemos. Violência, destruição de maquinário, de plantações, uso de armamento não cadastrado, sequestro de funcionários. Cadê o governo Paz e Amor? Nós iremos instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Sim, uma CPI, que não é do deputado Tenente Coronel Zucco, do deputado Ricardo Salles, do deputado Kim Kataguiri. Não é uma CPI dos 171 deputados que já estão assinando. É uma CPI do Brasil. Queremos investigar quem são os financiadores que pagam advogados, empresas de ônibus, quais são as ONGs envolvidas, o que esse governo está fazendo ou não está fazendo, porque o governo Bolsonaro, este sim, fez uma reforma agrária. Este fez, entregou 460 mil títulos rurais para pequenos agricultores e assentados. Sim, isso é reforma agrária. Nós temos um compromisso com o agro, que salvou a economia na pandemia. Nós temos um compromisso com a propriedade privada. Nós temos um compromisso com o Estado de Direito. Nós temos um compromisso com a Constituição. Nós temos um compromisso com o Brasil. E esta CPI vai mostrar que esse movimento não é social, e sim criminoso.